Hoje vamos falar sobre ancilostomíase, que é popularmente conhecida como amarelão. Os agentes etiológicos envolvidos, principalmente no ser humano, é o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale. O Ancylostoma ceylânico é mais presente em hospedeiros canídeos e felídeos, raramente no ser humano. Os vermes adultos são cilíndricos, com cerca de 1 centímetro de comprimento. Eles são róseos quando recém-eliminados, mas depois, quando fixados, uma cor esbranquiçada. A fêmea tem a extremidade posterior afilada e os machos têm a bolsa copuladora bem desenvolvida. A diferenciação entre as espécies, entre o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, nós falamos principalmente pela morfologia da cápsula bucal. Então, aqui nessa imagem você vê a bolsa copuladora bem desenvolvida do macho. Aqui a cápsula bucal do Ancylostoma duodenale, com a presença de 2 pares de dentes subtriangulares cortantes. O Ancylostoma canino e o Necator americanus, com um par de placas ou de lâminas cortantes na cápsula bucal. Os ovos são ovoides ou elípticos, de casca fina e transparente, e no momento da postura ele já possui células blastômeros no seu interior. Então, aqui vocês veem a imagem dos ovos do Necator americanus. Ele é morfologicamente muito semelhante ao ovo do Ancylostoma duodenale. Ele é um pouquinho maior apenas. Então, o Ancylostoma duodenale, o ovo mede em torno de 40 microns e do Necator em torno de 60 microns. Aqui as larvas filarioides infectantes do ancilostomídeo, eles têm um revestimento por uma bainha que oblitera a cavidade bucal e eles não se alimentam. Então, o ciclo biológico ocorre o homem infectado, então ele elimina ovos nas fezes e no meio ambiente, no solo, um solo arenoso, úmido, rico em matéria orgânica. Ocorre então a divisão desses blastômeros, a formação de uma larva L1 rabiditoide e depois seguida por uma larva L2 também rabiditoide e depois a larva filarioide L3, que é infectante. Essa larva filarioide é que penetra principalmente pela pele dos pés descalços, então transmissão transcutânea ou também via mucosa e via oral. Então, dependendo da fase da infecção, da carga parasitária e da espécie, nós temos um período primeiro de invasão cutânea. Quando há infecções maciças ou quando há hipersensibilidade, ocorre a formação de erupções papulo-eritematosas, com prurido, edema, com uma dermatite alérgica, podendo ocorrer também adenites. Segunda fase é o período migratório das larvas. Então, essas larvas elas vão pela corrente sanguínea para os pulmões, para a árvore brônquica. Geralmente é benigno, no entanto, dependendo da carga parasitária, pode resultar em hemorragias pulmonares, infiltração de leucócitos e caracterizar a síndrome de Leffler. O terceiro período é o parasitismo intestinal, quando já ocorre, então, lesões de mucosa intestinal. O parasita, ele fixa através das placas, se for no caso do Necator americanus, ou os dentes, no caso do Ancylostoma duodenale, na mucosa intestinal. Ocorrendo, então, dilaceração da mucosa, e esse material é necrosado e ingerido pelo verme juntamente com o sangue. Geralmente ele faz mudança de lugar e novas agressões e fica então no local que ele abandonou úlceras que continuam a sangrar por algum tempo. Essas lesões elas podem se agravar por invasão bacteriana secundária e o parasitismo intenso, a mucosa fica demasiada com infiltração leucocitária. O trânsito intestinal pode estar acelerado ou diminuído. A exfoliação sanguínea é pelo hematofagismo, então a quantidade de sangue retirada pelos ancilostomídeos depende da espécie.
Então, o Necator americanus, ele expolia em torno de 0,03 a 0,06 ml de sangue por dia por parasita, e o Ancylosma duodenale 0,15 a 0,30 ml de sangue por dia também por parasita. A forma aguda da ancilostomíase é determinada pela migração das larvas no tecido cutâneo pulmonar e depois a instalação desses vermes adultos no intestino delgado. Então, geralmente ocorre um prurido na pele, no local onde ocorreu a invasão pelas larvas, um eritema edematoso e a formação dessas pápulas vesiculosas e prurido. As manifestações respiratórias, que costumam ser discretas, com a tosse seca ou com expectoração, o quadro da síndrome de Leffler, e a eosinofilia sanguínea alta, de 30% a 60%. Quando a carga parasitária for grande, entre a terceira e quinta semanas, vão surgir sintomas como mal-estar abdominal, na região epigástrica, anorexia, náuseas e vômitos, cólicas, alguma diarreia, febre ligeira, cansaço e perda de peso. Na fase crônica da ancilostomíase, determinada então já pela presença do verme adulto no intestino, quando a espoliação sanguínea for muito intensa, vai se associar a uma deficiência nutricional. Nós vamos ter um quadro clínico de anemia microcítica e hipocrômica, ou seja, uma anemia ferropriva. Os sintomas predominantes nessa fase são o cansaço, o desânimo e fraqueza, tonturas, vertigens, zumbidos, dores musculares, principalmente nas pernas, cefaleia. Na esfera genital pode ocorrer amenorreia, diminuição da libido e impotência. Em crianças, ocorre o crescimento retardado da estatura e do peso, a modificação do apetite, então existe uma perversão do apetite ou uma depravação do apetite e a criança vai ter vontade de comer giz, terra, frutos, verdes, ingestão de barro, que a gente chama de geofagia. Quantitativas também vamos ter anorexia ou bulimia, dificuldade de atenção e apatia, e a criança vai ter um déficit no rendimento escolar. Acentuando-se junto com o quadro clínico da anemia, podem aparecer as palpitações, sopros cardíacos, falta de ar aos esforços, sintomas e sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Em termos de diagnóstico laboratorial, exames coprológicos, os métodos qualitativos são feitos o método Lutz HPJ, o método de Faust e o Willis. E nos métodos quantitativos, Stoll. Também pode ser realizado a colpocultura, utilizando o método de Arada-Mori, cultura das larvas L3. Tratamento, principalmente o pamoato de pirantel, mebendazol e albendazol. Em termos de larva migrans cutânea, que também é causada por uma espécie de ancilóstoma, principalmente o Ancylostoma brasiliense. Então, nós vemos aqui uma migração no tecido subcutâneo, como o homem não é hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo do Ancylostoma brasiliense são os canídeos e os felídeos. Então, o homem é hospedeiro intermediário. Esse parasita, ele fica fazendo uma migração no tecido subcutâneo, parecendo um desenho geográfico, por isso o nome popular de bicho geográfico. O diagnóstico clínico é a anamnese, o aspecto dermatológico das lesões e os sintomas, principalmente o prurido. O tratamento é feito com uso tópico de cloretila e neve carbônica e pomadas à base de tiabendazol. Em casos mais graves, pode ser utilizado então o uso sistêmico também via oral de tiabendazol, albendazol e invermectina.